Agora sim, entrou. Eu gosto de colocar o reloginho aqui na minha tela para eu poder ter uma noção de tempo, né, que eu tô falando aqui. Boa noite. Boa noite para você que está chegando agora. Boa noite para você que está me assistindo depois, porque essa live vai ficar gravada. Sempre deixo gravado no meu feed. Tô arrumando aqui as coisas, né, gente? Porque acabei de entrar, né? Acabei de chegar aqui no ao vivo. Então tô aqui vendo se tá tudo ok. Vou colocar um filtro para ficar bem bonita, bem gatinha garota. Deixa eu ver. Vou mexendo aqui enquanto o pessoal vai chegando. Tô vendo onde é que eu coloco esse cabelo, porque daqui a pouco eu vou começar a falar. Eu não quero que o meu cabelo me atrapalhe, eu não quero que nada me atrapalhe. Quero que o nosso bate-papo aqui seja o melhor possível. Quero compartilhar o máximo com vocês. Deixa eu ver se eu coloco um filtro. Não, tá bom, né? Estou bem hoje. Vou deixar assim, sem filtro. Hashtag no filter. Vamos esperar aqui um pouquinho, o pessoal ir chegando. Ah, caramba, eu sempre esqueço de colocar o tema da live. Sempre, gente. Terrível isso, terrível. Mas eu vou fixar aqui no comentário. Planejamento estratégico na prática. Não é a mesma coisa, porque só vai ver. Você só vê o tema colocado como comentário fixado depois que você entra, né? Quando eu coloco o tema antes, então mesmo antes de você entrar, você já vê o tema, né? Mas tudo bem. Ai, toda vez eu esqueço de fazer isso. Será o Benedito? Tô aqui com alguns livrinhos que eu quero mostrar para vocês. Organizando aqui. Você que tá me assistindo depois, né? Se quiser pular essa introdução, pode pular. Porque eu sempre dou aí uns 5 minutos, pelo menos, para eu ir me organizando também, vendo se a luz está atrapalhando. Tem uma lâmpadazinha aqui atrás, né, que às vezes eu fico tentando... acho que ela não está atrapalhando, né? Fico tentando aqui não mostrar, para não atrapalhar. Mas eu acho que a iluminação tá boa. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Acho que tá legal aqui. Meu caderno, com os tópicos que vamos trabalhar hoje. E não só com os tópicos que eu vou falar, mas sempre quando o pessoal está aqui participando, surgem coisas assim, eu trago os tópicos, mas o pessoal faz uma outra pergunta, e aí eu acabo anotando para uma próxima live também, né? Enfim. Enquanto eu estou falando também surgem os insights, né? Ah, posso falar sobre aquilo, não tinha anotado, mas super cabe, né, na conversa aqui que eu estou tendo. Então, gosto sempre de estar com o meu caderninho à mão, né? Inclusive, eu uso muita tecnologia para agenda, né, para minha organização de compromisso, porque usando a tecnologia eu tenho o recurso dos lembretes, que eu gosto muito, né? Então eu sempre coloco um lembrete, eu vou ter reunião com alguém, vou ter um compromisso aqui e ali, e aí eu coloco um lembretezinho e o celular ele sempre, né, chega aquele lembrete ali para mim, um tempinho antes, enfim. Mas, apesar de toda a tecnologia que eu gosto de usar para me organizar, eu uso, não abro mão, né? Então eu uso bastante o caderno e uma caneta, né? Eu amo anotar as coisas. Enquanto eu estou anotando, vem várias ideias, né? Eu começo escrevendo uma coisa ali que eu estou em mente inicialmente e só de escrever aquilo ali já movimenta, né? E acaba surgindo ideias novas. Eu continuo anotando, né? E também anoto os meus compromissos na minha agenda, no meu planner. Gosto muito. Eu acho importante anotar, né? Eu acho que esse movimento assim, né, que a gente faz com a mão enquanto a gente escreve, para mim é bastante significativo. E isso acaba trazendo novas ideias para mim. Sabe quando eu trabalho no escritório, né? Hoje aqui na mesa nem tanto, mas... Aliás, quando eu tô numa ligação... Porque assim, ligação hoje em dia é tão raro, né?
Hoje em dia é tudo muito assim, WhatsApp, mas quando eu estou em ligação, eu costumo ficar rabiscando, né, algum papel, alguma coisa. Eu tô sempre com a caneta na mão, e aí fico ali rabiscando enquanto estou na ligação, e isso gera insights, ajuda, né, a gerar insights, ajuda a ter algumas ideias. Aí eu estou sempre com a caneta e um papel na mão. Inclusive, na minha bolsa, eu não levo, não carrego, né, uma agenda, um planner, porque eles são grandes, mas eu estou sempre com um bloquinho de anotações ali numa reunião, algum insight que eu tenho ali, eu gosto de anotar. Bom, mas vamos começar. Boa noite, Neide, seja muito bem-vinda. Vamos começar aqui o nosso tema, certo? Que é extremamente importante, agora, principalmente no final do ano. Na verdade, o planejamento estratégico, ele não deveria, né, ser um tema tratado apenas no final do ano ou no começo do ano, mas sim todo o tempo dentro da empresa, né? Porém, a gente sabe que quando chega agora esse período de final de ano e começo de ano, é um tema bastante recorrente, porque é importante para a empresa, né? Então, normalmente, no final do ano, a gente fala sobre fazer o planejamento estratégico, ou também a gente fala sobre a revisão do planejamento que você fez no ano anterior para esse ano, né? Então, esse momento agora é o momento de você, se você costuma fazer planejamento na sua empresa, é de você parar e rever todo o planejamento que foi feito. É claro que o planejamento ele não é uma coisa engessada, ele é e deve ser flexível, né, para poder acompanhar as tendências de mercado, mas você tem lá a versão 1 do plano, né, quando você montou todo o planejamento do ano, e a cada flexibilização, a cada mudança, né, de mercado que a sua empresa teve que fazer, teve que acompanhar, você vai refazendo esse plano. E aí vem a versão 2, versão 3, versão 2.1 e por aí vai. Mas aquela primeira versão, né, que você fez, e ali você vai vendo as mudanças que foram ocorrendo, né, coisas que você planejou e que você teve que deixar de lado, pelo menos naquele momento, ou que você realmente teve que abandonar porque ao longo do tempo você viu que não tinha nada a ver com a sua empresa, enfim. Momentos de revisão. Ou, né, para empresas que não costuma fazer, ou faz ano sim, ano não, enfim, é o momento de fazer o plano para o próximo ano. Né? Então, vamos iniciar o próximo ano sabendo exatamente o que é que a gente vai fazer, sabendo para onde a gente vai, como que a gente vai, com quem a gente vai, né? Tudo isso cabe aí dentro do planejamento estratégico, né? Então, você começar as atividades do próximo ano tendo um direcionamento, fica muito mais claro o caminho que você vai percorrer. Então, aí você já começa, né, a fazer esse planejamento agora, no final do ano também. E o que seria, né, esse planejamento estratégico? O que é um planejamento estratégico? Eu até fiz esses dias, eu não sei se foi nos stories, porque se foi nos stories já passou, né? Ou se foi no Reels. Eu tô sempre ali, né? Stories, Reels, eu às vezes me perco quando foi que eu falei alguma coisa. Mas eu falei que planejamento estratégico para pequena empresa, né? Quando você vai no Google, por exemplo, eu quero fazer o planejamento da minha empresa, quero montar o planejamento estratégico da minha empresa, mas para onde é que eu começo? O que é isso? Que bicho é esse? E aí você vai lá no Google e você coloca planejamento estratégico, você vai ver que vai vir milhões. Deixa eu puxar essa aqui mais para frente. Eu vou pegar meu óculos, né? Vou pegar aqui meu óculos porque... Eita, derrubei um negócio aqui. Porque de pertinho assim, eu não vejo quase nada. E aí, aqui vai ficar melhor pra mim. Pronto. Derrubei um negócio aqui, ó. Que doideira. Mas vamos lá. Aí agora ficou melhor. E aí você coloca lá no Google, né, a definição de planejamento estratégico, ou só você coloca assim, de planejamento estratégico, e vão vir milhões de definições, né, sobre planejamento estratégico. Tem muitos autores que trabalham com isso, muitos livros, né, que trazem essa definição. E aí a gente fica, né, talvez meio perdido com cada um dizendo alguma coisa. Porém, se você começa a estudar isso, né, que isso foi uma coisa que eu já fiz, né, e fiz e faço há muito tempo, né, você vai ver que, por mais que cada autor diga alguma coisa assim, um diferente do outro, a diferença é muito pouca. E as definições, elas vão sempre convergir
para um único ponto. Por mais que cada definição, por mais que cada autor traga a sua definição sobre planejamento estratégico, eles vão sempre apontar para um único ponto. E que ponto é esse? Vamos lá. Então você, né, tem a sua empresa e você está hoje em um lugar no mercado. Você ocupa uma posição no mercado. Não sei que posição é essa, mas você ocupa alguma posição no mercado. Isso é fato, você está no mercado. E você quer sair dessa posição que você está para uma outra posição. E que outra posição seria essa? Seria uma posição onde você consegue vender mais. Seria uma posição onde as pessoas lembram da sua marca com mais facilidade. Seria uma posição onde você consegue ter um custo de produção mais baixo. Seria uma posição onde você tem uma equipe bastante coesa, independente. Ou seja, você hoje está em uma posição no mercado e você quer alcançar uma outra posição. É o que os especialistas chamam de sair do ponto A para o ponto B. Né? Você conhece isso aí é amplamente divulgado. Estou no ponto A, quero chegar no ponto B. Então, como eu falei, sua empresa está numa posição no mercado e você quer ocupar uma outra posição. Daí, né, para você sair de onde você está, para chegar onde você quer chegar, você vai desenvolver algumas ações para isso. Você não vai desenvolver uma ação. Raramente você vai conseguir sair de um ponto para o outro realizando apenas um movimento. Você vai realizar alguns movimentos, ou seja, um conjunto de ações. Tá? Então, você aí, nesse conjunto de ações, você tem aí um plano. Até então, você tem um plano. Mas o que faz esse plano ser um plano estratégico? O fato de você ter esse conjunto de ações, ou seja, você ter um plano e ele ser um plano estratégico, é que você sabe para onde você quer ir. Lembra daquele ponto B? Você sabe para onde você quer ir. Você sabe o que você deseja alcançar quando você chegar lá. E você sabe que essas ações que você está coordenando, que você está seguindo, não é qualquer ação. Não é qualquer coisa. São ações, são movimentos que vão levar você para onde você quer chegar. Então, você não está realizando qualquer tipo de ação. Você está realizando uma ação que, ao realizar essa ação, vai levar você para onde você quer chegar. Ou seja, você está sendo estratégico. Você está usando de estratégia. Porque você não está fazendo um movimento qualquer. Você está fazendo um movimento que vai levar você para algum lugar. Então, você está fazendo um movimento estratégico. E aí, você tem um plano, ou seja, você tem um conjunto de ações que você deve realizar para chegar naquele lugar. Como eu falei, né, não é qualquer ação, são ações que vão te levar para algum lugar e, por isso, você tem um planejamento estratégico. Tá? Então, a gente já tem aí uma definição, não importa o que você vai ler, são várias as definições, cada autor, né, procura trazer ali a sua marca nas definições, mas vai sempre convergir para isso. Ele vai sempre apontar para isso. Você precisa de um conjunto de ações para te levar para algum lugar. E não são qualquer ações. São ações que vão te levar para algum lugar. Só por isso são estratégicas. Tá? São ações estratégicas, ou seja, você tem aí um planejamento estratégico, beleza? E aí alguns desses autores, né, como eu falei, são vários, alguns não, né, todos eles bebem em uma fonte. Né? Existe aí uma fonte do planejamento estratégico, certo? E eu trouxe aqui um combo para mostrar a vocês, que é esse combo aqui, ó, vou pegar aqui, estratégia. Acho que para vocês mostra ao contrário, será? Tá vendo aqui? Aqui são 3 livros, né? Todos eles falando sobre estratégias. E meio que são as fontes, né? Vou mostrar aqui esse livro para vocês. Meio que são a fonte de tudo, né? Tudo que a gente conhece hoje como planejamento estratégico nasceu aqui. Principalmente nesse livrinho aqui, ó. Super rapidinho de ler. É um livro que você lê numa tarde, tá? Esse aqui, ó. A Arte da Guerra. Tá vendo aqui? De Sun Tzu. A Arte da Guerra. Inclusive, eu tenho esse livro e também tenho esses cards. Aqui, ó. Esses cards aqui, não sei se você conhece. Vou ter aqui pra você ver, ó.
Aqui são as fases do planejamento estratégico, né? São os comentários aqui do livro, certo? Muito, muito bom, assim, você tirar um card aqui, você vai ler o que está aqui escrito e você vai analisar o seu planejamento, você vai analisar o curso, né, das suas ações, certo? Lembrando que, né, esse material aqui, o livro, né, esses cards, a Arte da Guerra, foi escrito em um período, foi escrito por um general, né? Na verdade não foi escrito, né? Aqui são os ensinamentos de um general que foram compilados nesse livro, né? Mas enfim, em uma época assim muito distante, né, da nossa. Então aqui fala sobre as questões do inimigo, porque é a arte da guerra, tá? É a guerra mesmo, a pessoa vai lá guerrear para tomar terras, para conquistar países, né? Essas questões. Mas fazendo aí uma alusão ao mercado, todas as ações, né, ensinadas aqui nesse livro, você consegue colocar em prática na sua empresa. Então, tudo que a gente conhece de planejamento estratégico hoje, a fonte é esse livrinho, né? A Arte da Guerra. E é um livro, gente, que você lê, como eu disse, né, numa tarde, é muito simples, muito, muito fácil a leitura. E claro que tem vários outros livros, né? Um livro aqui também que eu quero recomendar para você é esse aqui. Na verdade, são dois. Só que o outro livro eu dei, né? E aí eu tenho ele online, não, como é que diz? Virtual. Eita, esqueci como é que diz agora. Que não é físico, né? Mas enfim. E o livro físico eu fiquei com esse. O outro livro que eu tô falando é A Estratégia do Oceano Azul, né? Um livro maravilhoso, certo? É um livro que a capa dele é toda azulzinha, né? A Estratégia do Oceano Azul. Leia esse livro que é extremamente importante. E esse aqui é a transição para o Oceano Azul, certo? O outro livro, que ele é todo azulzinho, ele fala sobre a estratégia do Oceano Azul. Né? O que é um Oceano Azul, quais são as estratégias do Oceano Azul. E aí, depois que você conhece, sabe o que é um Oceano Azul e quais são as estratégias do Oceano Azul, você agora vai ler a transição para o Oceano Azul, para você fazer parte disso, né? Enfim, algumas leituras aqui. Ah, lembrei, é um livro virtual. Era a palavra que eu estava procurando aqui, era virtual. Então, o outro livro físico eu dei, mas fiquei com o virtual. E esse aqui, a transição para o Oceano Azul, tenho ele físico ainda. Então, são algumas leituras, assim, simples, muito fáceis de você entender e de você aplicar na sua empresa. Enfim, já sabemos o que é um planejamento estratégico, já sabemos onde buscar informações, né? Mais informações sobre isso, para que você realmente se aprofunde no tema, porque é um tema extremamente necessário para a sua empresa, principalmente quando você tem um negócio e que você quer desenvolver essa empresa, você quer crescer, você quer gerar mais postos de trabalho, você quer gerar emprego, você quer aumentar o lucro do negócio, você quer despontar no mercado, enfim. Então você vai precisar sim usar de estratégias. Porém, o primeiro ponto, né, quando a gente vai falar sobre planejamento estratégico, é um ponto, que na verdade é formado por 3, que é amplamente divulgado. Amplamente divulgado. É tão divulgado que já virou assim, todo mundo sabe sobre isso. Mas quando a gente vai investigar ali na real mesmo, né, que a gente vai colocar isso em prática, a gente percebe que não é bem assim. A questão de ser amplamente divulgado traz uma falsa impressão de que você sabe sobre aquilo. Mas na hora que você vai colocar aquilo em prática, é que você percebe que você não sabe tanto assim. E que pontos são esses? Primeira coisa que a gente precisa definir para começar a desenvolver o planejamento estratégico da sua empresa é missão, visão e valores. Diga aí se esses 3 pontinhos não são amplamente divulgados. Todo mundo que fala sobre gestão empresarial, todo mundo que fala sobre gestão empresarial fala sobre missão, visão e valores. Então, parece que é algo assim, nossa, batido. É clichê. Isso todo mundo já sabe. Mas é extremamente importante. Tanto é que é o ponto número 1 para o planejamento estratégico. Por quê? Missão. Qual é a missão da sua empresa? Por que a sua empresa existe no mercado?
E porque saber disso é importante para você desenvolver o planejamento. Lembra que eu falei no comecinho que você ocupa uma posição no mercado? Não sei que posição é essa, não conheço a sua empresa, mas você ocupa uma posição no mercado. E você quer sair dessa posição e ir para uma outra posição. Uma posição que te dê mais lucro, uma posição que diminua os seus custos, uma posição que os clientes se lembrem da sua marca quando pensar em comprar aquele produto, uma posição onde você tem uma equipe mais independente, enfim. Você quer sair da posição que você está e chegar em uma outra posição. Para quê? Por quê? Essas respostas, elas vão vir da missão da sua empresa. Por que a sua empresa existe? Para o que a sua empresa serve? Quem sua empresa serve? O que sua empresa serve? Quais são as transformações que a sua empresa traz para o mercado? Quais são os benefícios que os benefícios no sentido de valores, né? Como é que você consegue transformar a vida do seu cliente? Certo? Então, isso aí é missão. E aí, como eu falei, né? Baseado nisso é que você vai fazer o seu planejamento. Por quê? Porque você vai sair de um ponto para o outro e você vai traçar essa rota. Baseado em quê? Tem uma pergunta aqui. Quando a gente entende esses 3 pontos, consegue resolver muitos problemas que aparecem. Exatamente, Catuce. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Exatamente. Parece, né, como eu falei, que como é amplamente divulgado, então parece que não é assim, todo mundo já sabe. Mas não, a gente precisa realmente definir isso. Porque o planejamento ele vai ser baseado nessas 3 premissas. Missão, visão, valores. Então, já falei o que é missão, né? E visão? Visão é basicamente o que você vai fazer com o seu planejamento. Veja como é importante você ter esses 3 pontos muito bem definidos. Missão é o porquê do planejamento. Né? Por que você está fazendo esse planejamento? Quem vai responder essa pergunta é a sua missão. Visão é onde eu quero chegar com esse planejamento. Tá? Então, lembra lá, sempre do ponto A para o ponto B. Você tá em um posicionamento no mercado, chamado de ponto A, e você quer atingir um outro posicionamento, você quer estar em uma outra posição no mercado, vamos chamar de ponto B. Esse ponto B aqui é o que você quer, é onde você quer chegar com o seu planejamento. Ou seja, é a sua visão de futuro. Você hoje está aqui, ocupando esse lugar no mercado, mas você almeja, você tem aquela visão de futuro de alcançar um outro posicionamento. É a visão da sua empresa. Ou seja, o porquê que você quer fazer um planejamento estratégico, quem vai responder é a missão. E onde você quer chegar com isso é a própria visão. O que é que você quer alcançar? E os valores, né? Missão, visão, valores. E os valores? Os valores é o que vai sustentar a missão para fazer com que você alcance a visão. Vamos dar um exemplo aqui. Na sua empresa você tem valores. Você tem valores como, por exemplo, respeito ao cliente, respeito, diversidade, comprometimento com a qualidade. Você tem valores do tipo... Nossa, eu não trouxe nenhum exemplo aqui já escrito e pensando agora, não consigo lembrar de outros. Mas tem aí, né, os valores da sua marca, da sua empresa, que eles são basicamente os seus valores. Aquilo que você acredita é o que você leva para o seu negócio, né? Então, se você tem como valor, por exemplo, como eu falei, comprometimento com a qualidade do seu produto, comprometimento com a qualidade, né, da execução do serviço, comprometimento com a qualidade do atendimento ao cliente. Vamos focar nesse valor aqui. Esse comprometimento com essa qualidade, ou seja, esse valor, ele vai sustentar o andamento do planejamento para que você alcance a visão. Porque se você tem esse comprometimento com a qualidade, o planejamento é para que você traga mais qualidade, é para que você continue oferecendo essa qualidade, é para que você amplie essa qualidade, ou seja, vai estar baseado nesses valores. Eu trabalho com diversidade, então eu quero atender um público mais diverso, eu quero trazer pessoas de públicos diferentes para fazer parte da minha equipe. Então, quais são os valores que vão estar norteando e sustentando
a execução desse planejamento, certo? Então, a gente tem esse entrelaço entre missão, visão e valores. Por que você quer fazer esse planejamento? Missão. Para onde você vai com esse planejamento? Visão. E o que que dá, no que você acredita? E por isso, você vai, né, fazer com que esse planejamento dê certo? Valores. Entende que, por mais que seja, né, amplamente divulgado, não é qualquer coisa, é extremamente importante. Por isso, é o primeiro ponto que a gente analisa, é o primeiro ponto que a gente precisa desenvolver quando a gente vai falar sobre planejamento estratégico. Beleza. Aí você tem, né? Você tem missão, visão, valores, tudo bem definido, tudo certinho. E vamos ao planejamento em si, né? Você precisa analisar a sua empresa por dentro e por fora. Por quê? Vamos de novo lá, né? Vestir a camisa da empresa são valores? Sim, com certeza. Você faz parte, a minha empresa tem como valor manter a equipe unida, manter a equipe como uma família, valorização do profissional que faz parte da equipe, né? Então, estou desenvolvendo aqui uma ideia, né, de valores para isso, viu, Catúcia? Mas sim, são valores, certo? Porque você não vai vestir a camisa da empresa por hobby. Porque o que é vestir a camisa da empresa, né? Quando a gente fala assim, vestir a camisa da empresa, é você estar alinhado com os valores da empresa, é você desenvolver o seu trabalho com uma qualidade tal que vai fazer com que a empresa atinja seus objetivos. Entendeu? Então existe todo um alinhamento. Então você não vai vestir a camisa da empresa, você não vai dar o sangue, você não vai, né, trabalhar ali com afinco por hobby. Você vai trabalhar assim por um propósito. Que propósito é esse? Normalmente, né, os seus valores estão alinhados com os valores da empresa, certo? Lindo! Notificação chegando no meio da minha live, adoro. Vamos lá. Então, você precisa analisar a empresa por dentro e por fora, né, como eu estava falando, quando a gente vai montar as ações do planejamento estratégico. As ações estratégicas do planejamento, na verdade seria isso. Ações estratégicas. Ações que vão tirar você de um ponto para o outro de forma estratégica, porque ela precisa levar você para lá. Então precisam ser ações estratégicas. E por que você precisa analisar? Eu vou tirar minha empresa de um ponto e vou levar para outro, certo? O que eu preciso? Eu preciso de pessoas para realizar as atividades que precisam ser realizadas. Eu preciso do meu financeiro, porque, de repente, ocupar um novo posicionamento no mercado é reinvestir na minha marca, reinvestir ou investir na minha identidade visual, fazer mudança de endereço, sair daquela loja que eu tenho ou daquele escritório pequenininho e ir para um lugar maior, de repente um bairro mais chique, mais caro, não importa. Dependendo da ação, eu posso vir a precisar, né, do financeiro. Então, como é que anda o meu financeiro? Eu preciso de pessoas para realizar tarefas que vão ser desenhadas. Então, essas pessoas estão preparadas? Eu preciso eu preciso ter um escritório de contabilidade que eu realmente possa confiar para poder tomar decisões certas ali na hora de uma compra, né, de desenvolvimento de fornecedores. Eu tenho esse escritório, né, um escritório realmente preparado para acompanhar o desenvolvimento da minha empresa. Né? O que mais que eu posso estar analisando dentro aqui da minha empresa? Os processos. Tá? Eu tenho processos, os processos estão alinhados, os processos estão bem desenhados, as pessoas sabem o que elas precisam fazer, as pessoas sabem aquilo que precisa ser feito, como é que anda a comunicação, né? A minha comunicação com a minha equipe, a comunicação entre as pessoas da equipe. Então, são pontos que eu vou analisar olhando para dentro da minha empresa, né? Fazer planejamento estratégico é olhar para dentro. Olhar para fora também, mas olhar para dentro. Então, tudo que eu preciso para desenvolver essas ações estratégicas que vão me levar para uma nova posição no mercado, tudo que eu preciso, eu tenho. Se eu não tenho, o que eu preciso fazer? Eu preciso adquirir,
eu preciso desenvolver, o que é que eu preciso fazer? Aí a gente entra já nesse ponto em uma outra questão, que são os projetos, certo? Eu vou precisar desenvolver projetos para esses pontos. Como, por exemplo, eu tenho uma equipe, isso é uma pergunta, será que eu tenho uma equipe preparada para desenvolver essas ações estratégicas que eu estou desenhando na minha empresa e que vão levar a minha empresa para um outro patamar? Eu preciso fazer essa análise. Se eu chego a uma resposta aqui, não, eu não tenho. Então, eu preciso contratar pessoas preparadas, eu preciso preparar as pessoas da minha equipe, eu preciso desenvolver essas pessoas. Então, eu preciso montar ali um projeto de desenvolvimento dessas pessoas, eu preciso preparar um projeto de ampliação dessa equipe, para poder deixar essa equipe pronta para que elas consigam, né, para que essas pessoas realmente consigam realizar essas ações. E esse projeto? O que é que inclui nesse projeto? Eu vou precisar do financeiro, porque eu vou precisar contratar pessoas para treinar a minha equipe, eu vou precisar do financeiro para mandar a minha equipe fazer um curso em algum lugar, entende? Então, cada ponto desse que eu vou analisando, se a minha empresa está ou não preparada para as ações estratégicas, eu vou desenvolver um projeto para aquilo ali. Então, o planejamento estratégico, ele não é bicho de sete cabeças, mas ele também não é algo assim tão simples, e não é algo simples que você vai desenvolver do dia para a noite. Por isso que o planejamento, ele é feito para pelo menos uns 6 meses. Porque são muitas as ações que você precisa desenvolver. E você não vai desenvolver de qualquer jeito. Porque se você fizer de qualquer jeito, você não está sendo estratégica. Né? Para você ser estratégica, você precisa saber o que você está fazendo, como você está fazendo e para onde você está indo. Tá? Então, por isso que o desenvolvimento do planejamento, a execução dele, leva um tempo. Então, não adianta você fazer um planejamento para uma semana dentro de uma empresa. Depende do projeto, é lógico. Mas o desenvolvimento do negócio, uns 6 meses no mínimo, certo? Então, vamos lá. Eu analiso o meu ambiente interno. Né? O que é que eu tenho de bom na minha empresa? Quando eu analiso o ambiente interno, eu já analiso logo o que é que eu tenho de bom e o que é que eu preciso melhorar. Eu tenho coisas boas na minha empresa? Claro que eu tenho. Se tudo na minha empresa fosse ruim, ela já tinha fechado as portas. Então, tem coisa boa aqui. Porém, a gente não analisa o que é bom. Assim, não, a minha equipe é boa, sabe? Se não fosse a equipe, aí tem esse ponto, tem aquele ponto. A gente não costuma fazer isso ali no dia a dia. Por quê? Porque a coisa está funcionando. A empresa está aberta, o cliente está sendo atendido, as compras estão sendo realizadas, a coisa está acontecendo. E é tudo muito no automático. Na hora do planejamento é quando você para fazer essas análises, certo? Então, no dia a dia, meio que tudo entra no automático. E aí você acaba não enxergando quais são os pontos fortes do negócio. Né? E também quais são os pontos que precisam melhorar. Vou olhando para dentro, né, que é o ambiente interno. Eu tenho uma equipe muito boa. Beleza, então eu não preciso mexer na equipe. Talvez eu precise trazer um treinamento para que a equipe continue sendo boa, certo? Ou, não, a minha equipe não está preparada, então eu vou precisar realmente trazer, né, um treinamento e tal. Então, o que é que tem de bom e o que é que eu tenho para melhorar? E eu também preciso olhar para fora, né? Eu olho para dentro da empresa, enxergo tudo que ela tem de bom, enxergo tudo que precisa melhorar para atingir ali essa visão, né, que eu falei. E eu também olho para fora. Olhar para fora é olhar para o mercado, né? E quando a gente olha para fora, quando a gente olha para o mercado, a gente olha observando 2 aspectos. O que é bom e o que é ruim também, tá? O que é bom no mercado são as oportunidades que a minha empresa pode abraçar. O que o mercado está oferecendo de oportunidade que eu posso aproveitar isso para atingir aquela meta minha de reposicionamento, né? De ocupar um lugar diferente no mercado. Eu já falei isso lá no comecinho. Então, o mercado ele oferece oportunidades. Às vezes, ali a gente no dia a dia, preso, olhando só para os problemas da empresa e tentando apagar fogo, né? A gente acaba por não identificar essas oportunidades. Mas elas existem. As oportunidades estão aí rondando. E vez ou outra, a gente vê, né, que algumas empresas abraçaram uma oportunidade que a gente não viu. E a gente só vê depois que o concorrente pega.
E disse, poxa, estava tão aqui pertinho de mim, eu me passei. Como é que eu não vi isso? E aí agora eu vou ter que correr atrás, porque eu não posso ficar para trás, certo? Então, é por isso que é necessário fazer essas paradas de vez em quando, fazer essas análises. E na hora do planejamento estratégico, isso vai vir à tona, porque você não vai conseguir fazer um planejamento sem fazer análise. Deixa eu ver aqui. Esse prazo mínimo do planejamento estratégico de 6 meses conta com os resultados ou esses 6 meses seria para preparação e análise dos objetivos? Quando eu falo de 6 meses, Catúcia, em se tratando de uma pequena empresa, porque a pequena empresa ela sofre muito rápido com as mudanças de mercado. Então também não é interessante fazer um planejamento muito longo. Mas é um planejamento assim. Lembra que eu falei que você tem um objetivo a atingir, né? Você quer chegar em algum lugar. Então você quer chegar lá em quanto tempo? Então por isso que eu coloquei 6 meses. Eu quero atingir essa meta, eu quero alcançar esse resultado e no máximo 6 meses. Então, dentro de 6 meses, eu quero chegar naquele resultado. Aí você vai desenvolver esse planejamento para daqui a 6 meses, no máximo, você alcançar o resultado. Então, são metas menores em se tratando de negócio, né? Porque é claro que tem metas que você só vai alcançar daqui a 5 anos. Só que em se tratando de pequena empresa, você fazer um planejamento para 5 anos é muito tempo. O mercado, ele é muito... a movimentação do mercado é muito grande e a pequena empresa, ela sofre isso muito rápido. O mercado movimentou, a pequena empresa já sofre. Então, é melhor que a pequena empresa, ela vá se organizando aos poucos. Então, eu quero atingir um certo ponto daqui a 5 anos. Mas dentro desses 5 anos, o que é que eu posso fazer nos próximos 6 meses? Então, eu posso fazer esse pedaço aqui. Pronto, eu vou trabalhar nisso. Alcancei os próximos 6. Ou, dentro de um ano. Eu gosto de trabalhar com, no máximo, 1 ano para a pequena empresa. Porque senão a gente tem que mexer muito no planejamento. Quando você faz um planejamento para um tempo muito longo, você tem que mexer muito nele. E não vale a pena, porque fazer o planejamento, como eu disse, não é bicho de 7 cabeças, mas também não é assim tão simples. Você leva um tempinho. Veja quanta coisa a gente está analisando. Missão, visão e valores também muda com o passar do tempo. Né? Você monta uma empresa com uma missão muito bem definida, você sabe exatamente o porquê que a sua empresa está no mercado. Mas aí, ao longo do tempo, você foi abraçando as oportunidades, né, que é sobre oportunidades que eu estou falando agora. Então, você foi abraçando oportunidades e agora a missão da sua empresa mudou. Você entrou com um propósito, porém as oportunidades que apareceram muito boas, que realmente trazem ali um crescimento para a sua empresa, e você agora mudou a missão. Então, missão, visão e valores, né, que faz parte do planejamento, também não é nada fixo. Você monta aquilo ali e você começa a trabalhar baseado naquelas premissas. Mas dependendo do movimento de mercado, você vai ajustando. Então, quando você faz um planejamento muito longo e você precisa estar sempre ajustando, não vale a pena, porque é perda de tempo. A gente faz um planejamento mais longo quando a empresa é maior, porque a empresa maior, ela suporta mais a movimentação do mercado, né? A pequena empresa não, ela suporta menos, ela sente muito mais rápido. Ok? Botou aqui, entendi. Perfeito. Então, vamos continuar. Então, análise do ambiente. Análise interna e externa. Então, como eu falei, interno, né? Você olhar para dentro, o que é que a sua empresa tem de bom e pontos para melhorar. E olhando para o externo, você vai olhar sob 2 óticas. As oportunidades e as ameaças. Então, as oportunidades. O que o mercado está oferecendo de oportunidade que você pode abraçar e com isso vai fazer com que você chegue mais rápido àquela meta que você quer alcançar, né? E também as ameaças. O que é que tem no mercado e que pode atrapalhar você de chegar onde você quer chegar? Você quer se reposicionar no mercado. Você quer ocupar uma nova posição no mercado. Então, o que é que pode atrapalhar esse processo? Tá? Inclusive no ambiente interno também você deve fazer essa reflexão. O que é que tem hoje dentro da minha empresa que pode atrapalhar o processo de desenvolvimento dela? Lembra que aqueles pontos de melhoria? Você também pode fazer a reflexão do que pode atrapalhar, o que pode ameaçar os seus planos.
Tá? Então, se eu não desenvolvo a minha equipe, isso pode ser uma ameaça lá na frente, porque a equipe não está preparada. Então, eu preciso desenvolver a equipe. Se eu não organizar os meus processos, se eu não definir exatamente o que é que cada um tem que fazer, se eu não melhorar a comunicação, isso pode vir a atrapalhar os meus processos, né? Pode vir a atrapalhar o curso que a minha empresa vai tomando aí para alcançar as metas. Então, o que é que pode atrapalhar? Olhando para dentro e olhando para fora, certo? Tecnologia pode atrapalhar a minha empresa? Medidas do governo podem atrapalhar a minha empresa? Tem algumas coisas que vão estar no ambiente externo que podem atrapalhar a sua empresa e você não tem nada você não pode fazer nada para mudar isso. Para mudar o movimento do mercado. Vamos lá, vou explicar isso aqui. Quando você analisa o ambiente, né, o ambiente lá fora, você vai identificar algumas coisas que podem vir a atrapalhar o processo da sua empresa. Uma medida do governo, por exemplo, pode atrapalhar bastante seus planos. Mas você pode impedir essa medida do governo? Normalmente não. Você não pode fazer muita coisa. Então, o que você vai fazer? Já que você não pode barrar aquela medida do governo que vai atrapalhar os seus negócios, o que você pode fazer é reforçar o seu ambiente interno. Por isso que a gente faz essa análise do ambiente interno e do ambiente externo. Então, já que eu não posso barrar aquilo que vai atrapalhar o meu negócio, o andamento do meu negócio, eu vou então fazer aquilo que eu posso, o que está sob o meu controle. O que está sob o meu controle? A minha empresa. A minha empresa está sob o meu controle. Então, tudo que está dentro da minha empresa está sob o meu controle. Então, eu posso reforçar a minha empresa para quando essa medida sair, vai dar uma balançada, mas eu não vou cair. Beleza? Então, a gente faz esse tipo de análise, né? Então, o que é que sua empresa tem de bom? Porque ela tem, senão ela já teria fechado as portas. E o que é que ela precisa melhorar? E também o que é que ela tem de ruim, que pode atrapalhar o processo e o que você precisa acabar com isso dentro da sua empresa ou que você precise transformar isso dentro da sua empresa, tá? E no ambiente externo, né? Quais são as oportunidades que o mercado está oferecendo para você e que vai ajudar você a alcançar, né, esse posicionamento que você quer e quais são as ameaças, né? O que é que pode vir a atrapalhar o seu processo para que você já fique de olho e reforce a sua empresa para aguentar esse baque quando ele vier. Beleza. Então você já fez a análise da sua empresa, você sabe exatamente quem é a sua empresa, onde ela se encontra hoje, qual é o momento do negócio. Você já analisou que tudo que você precisa melhorar na sua empresa, você já anotou isso, você já montou um plano de ação, ou seja, eu preciso fazer melhorias no meu negócio. Como que eu vou fazer? Quando eu vou fazer isso? Quanto que isso vai custar? Quem serão as pessoas envolvidas nesse processo? Então, tudo isso aí você vai analisar e você vai desenvolver essas ações para poder reorganizar o ambiente de trabalho. Agora sim, você pode passar para o próximo ponto, né, do planejamento estratégico, que é definir as metas, definir os objetivos. Quando eu digo que você ocupa uma posição no mercado, né, aquele famoso ponto A, e você quer ir ali para o ponto B, é um objetivo que você quer alcançar, né? Você chegar nesse posicionamento, né? Você chegar ali naquele ponto que você quer, é um objetivo que você quer alcançar. Porém, é um objetivo grande, né? É algo maior, é algo que você almeja para daqui a um ano, para daqui a 6 meses, né? É algo que você está montando todo um planejamento que você vai seguindo ali um passo a passo até alcançar aquele objetivo. Muito bem. Esse passo a passo, essas ações que você está desenvolvendo, cada ponto que você vai realizando até chegar lá, são também objetivos. Só que são objetivos menores, certo? Então, por exemplo, eu quero ocupar um posicionamento no mercado no sentido de que eu quero ter mais clientes, né? Eu quero aumentar o meu market share, né? Como se diz. Então, eu quero aumentar o número de clientes na minha empresa. O que é que eu preciso fazer?
Então, esse é o objetivo. Eu quero aumentar em 20% dentro de 6 meses. Vamos colocar assim. Dentro de 6 meses, eu quero aumentar em 20% o número de clientes atendidos pela minha empresa. Pronto. Está definido, esse é o objetivo. É o ponto B que eu quero chegar. Mas o que eu tenho que fazer até lá? Quais outros pequenos objetivos que eu preciso alcançar? Quais outras metas que eu preciso cumprir para chegar até lá? Então, antes de eu atingir 20% de atendimento de clientes atendidos pela minha empresa em 6 meses, eu quero que em um mês aumentar 5%. É um marco, é um objetivo. Então, dentro de 6 meses, eu quero ter aumentado em 20%. Mas no primeiro mês, quanto que eu vou aumentar? Não, no primeiro mês eu vou aumentar 5%. No segundo mês, eu já quero aumentar 8%. Então, esses pontos que você vai monitorando para saber se você está realmente caminhando para alcançar o seu objetivo, também são objetivos. Então, só que são marcos, né? São pontos de análise. Pontos para saber se realmente você está caminhando para o objetivo maior. Então, aí é onde você começa a definir que objetivos são esses que você precisa ir alcançando até chegar no objetivo maior. E aí eu já entro na questão da mensuração e acompanhamento, né? Estou aqui olhando para o lado porque eu estou pegando aqui, né, as minhas anotações que eu fiz para trazer aqui para vocês. Você precisa acompanhar, né, se isso tudo está acontecendo. Como eu falei, você tem um objetivo maior, né? Vamos ficar aqui nesses 20%. E eu não vou alcançar, eu não vou deixar de aumentar esse cliente, vou continuar com o que eu tenho aqui, vou continuar. E quando chegar nos 6 meses, buf! Aí dá aquele boom e de repente aumentei 20% o número de clientes atendidos. Não é assim. É gradativo. Cada mês você vai aumentando ali um pouquinho e vai rumo a esses 20%. Então, você precisa medir, né, que é um ponto que tem do planejamento estratégico, que é a mensuração e acompanhamento dos resultados. Quando você define um objetivo, quando você define os objetivos do planejamento estratégico, você precisa acompanhar. Você precisa saber se isso realmente está sendo cumprido, né? Você precisa saber se você está caminhando rumo ao seu objetivo, você precisa acompanhar aquilo ali. Então, como eu falei, no primeiro mês eu vou trabalhar aqui, vou montar essas ações para que no primeiro mês eu alcance 5%. Beleza, começo a trabalhar, começo a desenvolver aquelas ações e vou acompanhando. 15 dias, eu disse que era 5% em um mês. 15 dias, eu já alcancei quanto? 2%. Opa, eu só tenho 15 dias para aumentar ali, né, para dobrar e ainda aumentar um pouquinho. Será que eu consigo? O que será que eu preciso refazer no meu plano para poder alcançar esse ponto? Isso aí eu estou acompanhando e medindo. E você vai precisar fazer isso, né, a cada planejamento que você fizer, a cada objetivo que você fizer. E aí, a gente tem, por último, olha só, né? Já estamos finalizando aqui. A gente tem o plano de ação. Meio que o plano de ação, assim, quando eu coloquei aqui, né, eu fiz aqueles ponto a ponto, né? Quais são os pontos do planejamento estratégico que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente vai definindo os pontos e vai falando sobre cada um deles. Só que tem alguns pontos que eles acontecem enquanto os outros estão acontecendo, ou seja, acontece junto. Por mais que a gente fale deles em separado, mas eles acontecem juntos. Alguns aqui, como eu já falei, que eu falei assim, eu estou falando sobre isso, mas já vou falar sobre aquilo ali, por quê? Porque acontece junto. E um deles é o plano de ação. Então, o planejamento estratégico em si, ele é um grande plano de ação, né? Então, você vai realizar alguma coisa, que você vai chegar nesse objetivo em um certo tempo, e você está dizendo como você vai fazer isso. Isso é um plano de ação. O próprio planejamento estratégico, ele é um grande plano de ação. Mas, além disso, você tem, digamos assim, os pequenos planos de ação. Por quê? Lembra que eu falei assim, eu estou analisando aqui e a minha equipe, ela não está bem preparada, né? A minha equipe, ela não está pronta para assumir essas ações, para realizar essas ações, ela não está pronta para dar conta dessa nova empresa que está surgindo.
então eu preciso montar um plano de ação para preparar a minha equipe. Veja que o planejamento estratégico em si, como eu falei, né, é um grande plano de ação, mas eu vou montar outros pequenos planos de ação. Então eu preciso preparar a minha equipe. Então, eu vou montar um plano de ação para isso. O que eu vou fazer? Preparar a minha equipe. Como que eu vou fazer? Eu vou contratar um profissional, eu vou enviar a minha equipe para fazer um curso, eu vou comprar um curso. Como é que vai ser feito isso? Quando? Até quando que a minha equipe precisa estar pronta? Esse quando são dois quando. Quando que eu vou começar a fazer isso? Ou seja, é a data inicial, e o quando de data de término. Quando que a minha equipe vai ficar pronta. Né? Em 3 meses eu quero a equipe pronta. Treinamento, capacitação, tal. Então, em 3 meses vai ser intenso, cursos, porque em 3 meses eu preciso da minha equipe pronta. Então, a gente tem que começar isso dentro de 3 dias. Data inicial, data final, certo? E para cada objetivo ali que você vai desenvolvendo, você precisa desenvolver um plano de ação para saber como é que você vai resolver isso. Eu preciso investir no desenvolvimento da identidade visual da minha empresa. Né? Um dos pontos, um posicionamento, né, que eu quero alcançar no mercado é que eu quero que as pessoas se lembrem da minha empresa quando elas pensarem naquele produto, quando elas pensarem naquele serviço. Então, eu quero uma marca. Então, eu vou investir no desenvolvimento da identidade visual. Como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro, o quê? Desenvolvimento da identidade visual. Como? Eu vou contratar uma empresa, né? Vou contratar uma empresa de marketing e publicidade para desenvolver isso. Eu vou contratar um profissional de marketing e publicidade para poder desenvolver. Então, como que eu vou fazer? Quanto que isso vai custar? Para quando é que vai ser feito? Ou seja, quando que eu... Lembre-se que o quando tem sempre data inicial e data final. Quando que eu vou contratar essa empresa e até quando que ela precisa me entregar. Olha, estou contratando você, mas qual o prazo que você me dá? Vamos trabalhar esse prazo, porque eu preciso, né, atender o meu planejamento estratégico dentro de 2 meses, dentro de 15 dias. Então, tem a data inicial e a data final de cada projeto, ou seja, de cada plano de ação. Então, o planejamento estratégico, ele é basicamente isso, tá? E aí, quando eu digo basicamente, por quê? Porque dependendo do tamanho da empresa, dependendo do que a empresa quer alcançar, a gente consegue desenvolver um planejamento estratégico, a gente consegue pegar esses pontos e desenvolver um planejamento estratégico assim, super gigante, ou pegar esses mesmos pontos e desenvolver um planejamento estratégico enxuto para os próximos 6 meses, para o próximo ano, ou exatamente esses mesmos pontos e desenvolver um planejamento estratégico gigante para os próximos 5 anos dentro de uma empresa gigante. Os pontos primordiais são esses: missão, visão, valores. Análise do ambiente interno e do ambiente externo. Definição de metas e objetivos. O plano de ação. E você precisa medir, né, se você está, medir e acompanhar, se você está ou não alcançando as metas que foram definidas no planejamento estratégico. Por isso que eu digo que é basicamente isso, porque não importa o tamanho da sua empresa, esses pontos vão sempre aparecer no planejamento estratégico. E se você quiser saber ainda mais e principalmente colocar isso em prática, né, eu estou com um guia prático de organização da pequena empresa. Então, você pode começar a partir desse guia a organizar o negócio e, organizando o negócio, você já vai analisando quais são os pontos bons que tem na sua empresa, quais são aqueles pontos que precisa de melhoria. Você já vai começar a pensar sobre como alcançar certos objetivos. E, inclusive, nesse guia, você tem acesso a uma planilha pronta para a formação do planejamento estratégico da sua empresa. Essa planilha você só tem que preencher. Ela já está pronta com várias perguntas sobre o seu negócio, que são essas reflexões que eu trouxe para você. Elas estão todas nessa planilha. Você vai preencher essa planilha respondendo a essas reflexões e, ao final, você vai ter ali, né, o seu planejamento estratégico totalmente formatado, com plano de ação, para que você coloque em prática. E tudo isso você consegue adquirindo esse guia. E
que tem um link na minha bio. Você vai lá, clica no link e você vai ter acesso a todas essas informações, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Isso aqui eu já respondi. Certo, deixa eu ver. Sim, exatamente. Tem que envolver todo mundo dentro da empresa, certo? Mesmo que você faça um planejamento para um setor da empresa, por exemplo. Não, é um setor que está ali um pouco solto, tá, e precisa ali de uma atenção. A empresa, ela é um organismo vivo, né? Então, qualquer ação dentro da empresa, ela nunca vai acontecer de forma isolada. Por mais que você traga uma ação para um departamento, isso vai reverberar por todo o restante da empresa. Porque, como eu falei, é um organismo vivo, então as partes da empresa elas estão conectadas e a coisa acontece ali no dia a dia. Então, se você está tentando reorganizar um setor, esse setor ele vai ter uma... como é que eu posso dizer? Nossa, me fugiu a palavra agora. Ele vai dar resultados, certo? Ele vai dar resultados que vai impactar em outros setores, porque nenhum setor dentro da sua empresa trabalha de forma isolada. Não existe isso. Nenhum setor trabalha de forma isolada. Para um setor começar a trabalhar, ele precisa buscar informações em outros setores. Eita, esse meu cachorrinho aqui que vocês já conhecem, né? Ei, moço. Aí, pronto. Esse setor, para que ele funcione, ele vai depender de informações de outros setores e os resultados das ações desse setor vão servir para outros setores. Então, os setores eles vão sempre trabalhar em conjunto, eles não trabalham de forma desassociada. Então, por mais que você esteja com foco de desenvolver apenas uma área na sua empresa, com certeza o resultado desse desenvolvimento dessa área ela vai reverberar em todo o restante. Então, é necessário, sim, envolver todos no processo. No mínimo, avisando que aquele setor está sendo remodelado e que isso vai impactar em toda a empresa. No mínimo isso, certo? Porque as pessoas vão perceber a diferença as pessoas vão perceber a diferença de trabalho, as pessoas vão perceber a diferença de resultado, tá? Isso aí é bem nítido. Bom, então é isso. Praticamente uma hora aqui já falando. Já falei todos os pontos, né, que são abordados em um planejamento estratégico. Essa live vai ficar gravada. Então, se você chegou agora, se você chegou do meio para o final e você quer pegar o comecinho de alguns exemplos que eu trouxe, você vai assistir lá no feed, né? Tem aqueles minutinhos iniciais ali, você pode pular. E aí você assiste novamente, pegando aí do comecinho, porque ela vai ficar gravada. E não tenho mais aqui para trazer, porque como eu falei, não tem mistério, né? Não é algo assim tão simples, mas também não é bicho de sete cabeças. Você pode e deve implementar, né, ações de planejamento estratégico dentro da sua empresa, porque ações estratégicas é o que vai realmente trazer transformação para o seu negócio. Porque se você fizer ações fazer por fazer, vai levar você para onde? Mas quando você é estratégico, você sabe para onde você está indo. Você sabe que aquelas ações que você está realizando, elas vão te dar um resultado. Elas estão te levando para algum lugar. Por isso elas são estratégicas. Tá bem? Dúvidas, perguntas, deixa aqui nos comentários que a gente continue essa conversa. Tchau!